mundo universitário está de volta. Se equilibrar nas alturas e fazer acrobacias no ar parece uma delícia e impossível para pessoas comuns. Mas não é. O tecido acrobático é uma arte e uma atividade física que pode ser praticada por qualquer pessoa, além de ser uma alternativa para quem busca diversão na prática de exercícios físicos, quem pode fazer diferença para a sua saúde. Na matéria que você acompanha agora, você confere essa nova modalidade que conquista cada vez mais adeptos. O tecido acrobático é uma atividade que desenvolve força, postura e flexibilidade. E quem está ao meu lado hoje é uma das praticantes dessa modalidade, que é a Denise Santos. Bom, Denise, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la. Comece explicando para a gente como é que você teve contato inicial com o tecido. Oi, tudo bem? Então, meu primeiro contato que eu tive com tecido foi no Circo do Vale do Capão. Eu estive lá em 2 momentos. O primeiro em 2010, que eu pratiquei em torno de 6, 7 meses, e o segundo momento foi um projeto que eu fui contemplada do Ministério da Cultura, onde eu pude, enfim, fazer a atividade do tecido, mas também conferir a ele também a questão do teatro, da linguagem corporal. Então, assim, foi um trabalho mais específico, assim, e mais intenso. Esses foram os momentos principais. E também eu tive algumas aulas também na Escola de Dança da UFBA, em Salvador. E assim, para quem nunca praticou, quando é que você começa a praticar o tecido? Quais são as maiores dificuldades? Eu costumo dizer que é uma prática que, para cada um tem seu tempo, sabe? Assim, tem pessoas que conseguem adquirir melhor, já tem facilidade já com o tecido, tem outros que têm mais dificuldade em certos movimentos. Mas, assim, o ideal é justamente a gente ter um olhar especial para cada pessoa, prestando atenção que cada pessoa tem a sua singularidade. Agora, assim, no meu caso, eu acho que a maior dificuldade foi o medo de altura, porque eu tenho medo de altura e ainda assim, fazendo o tecido, a acrobacia lá em cima, até hoje eu tenho esse medo. Mas justamente essa sensação de superação, assim, sabe? De desafiar esse medo, de trabalhar as suas inseguranças. Isso também é importante no tecido, porque além de ser uma atividade física que tonifica os músculos e tal, ele também tem essa questão de ser terapêutico, sabe? Quando você entra numa aula de tecido, quando você começa a se envolver com o pano, de repente você vai esquecendo essas dores cotidianas e tal, e se adequa mesmo àquele universo mágico, àquele universo teatral que o tecido proporciona. E fala uma coisa, Denise, quando você está lá em cima, ainda mais que você falou que você tem medo de altura, como é que é? Que tipo de coisa passa na sua cabeça ou não passa nada? Como é que é? Passa, sim, dá medo, às vezes a gente fica trêmula, né? A gente para, assim, também tem a questão da força, assim, quando a gente vai fazer, a gente precisa assim, ter um tempo de alongamento, então, assim, ter uma concentração e tal, para chegar lá em cima, você ter força realmente no braço, e é o momento, assim, já de não pensar mais em nada, sabe? Você tem que trabalhar isso. É o momento de você se entregar àquele momento ali, que também, assim, confere leveza, plasticidade, mas, ao mesmo tempo, você está ali naquela rigidez, naquela tensão, para conseguir fazer os movimentos. É um misto de sensações, de sentimentos. Você comentou que você não se apresenta, você não vive disso, né, da questão do tecido, mas você já se apresentou. Como é que é essa experiência de se apresentar, né, de ter tanta gente te olhando naquele momento ali delicado? Eu não trabalho especificamente com tecido, mas é algo que faz parte, assim, também da minha vida. Porque, assim, quando eu voltei do intercâmbio no Circo do Capão, eu fui selecionada para o mestrado aqui na UESB, que é em Linguagens, Cultura e Educação. Então, assim, aí que me deu mais vontade, assim, de extrapolar essa linguagem corporal, sabe? De trazer a palavra junto, o extraverbal, a dança, a musicalidade. Então, assim, isso é bom, porque você vai descobrindo possibilidades e isso também te dá vontade de apresentar e tal. E, assim, claro que dá nervoso, dá o friozinho na barriga, mas é disso que a gente tem que viver mesmo, né? E, assim, você, né, sendo praticante, né, tendo contato com outras pessoas que também praticam esse tipo de atividade, você vê alguma contraindicação, algum problema que faça que a pessoa não possa praticar o tecido?
Não, eu não creio que seja contradicação. Como eu disse anteriormente, eu acho que é a questão do tempo de cada um, né? É a pessoa que está ali à frente dando aula ter essa preocupação, assim, de perceber qual é a limitação de cada pessoa. Agora, sim, por exemplo, eu acho que crianças já podem, eu acho que a partir de 8 anos, 9 anos, já podem fazer essa atividade com maior cuidado, né? Os iniciantes têm que ter esse cuidado de você não estar colocando para subir muito, tal, por conta de quedas. Então, é isso. Todo mundo que tiver vontade de explorar o corpo, de não ficar só naquela questão da academia, sabe, de atividade mecânica, de querer desenvolver as outras possibilidades com o corpo, de brincar, na verdade, né? Então, qualquer pessoa pode. Eu acredito que não tenha nenhuma contraindicação, não. E assim, dá para perceber que é uma atividade que exige muito do corpo, né? Que exige que você tenha certa resistência. Você pratica algum exercício físico, alguma atividade que te ajude nesse sentido? Sim, eu faço capoeira e assim é o que me dá assim, força para poder fazer as acrobacias aéreas e vice-versa. O próprio tecido também me dá essa possibilidade de fazer a capoeira. Eu acho que os dois dialogaram muito bem aí. E também, já há mais tempo, eu pratico mountain bike. Então, essas atividades acabam te dando, né, uma força maior, flexibilidade maior, não é isso? Com certeza. E assim, você tem projetos futuros relacionados não só ao tecido, mas com relação a linguagens, né, corporal e todos esses tipos, as outras linguagens que existem. Você tem algum projeto nesse sentido? Tenho sim, eu estou com 2 performances no tecido circense. Uma eu vou até apresentar assim, uma prévia, assim, que ainda é um projeto bem novo, né, inicial, que se chama Corpoim, que é uma poesia que um amigo meu musicou, e a partir dessa poesia a gente vai fazendo acrobacias, movimentos que identifiquem, que falem pela poesia. Quais foram os maiores benefícios que você encontrou na prática do tecido, que trouxe para a sua vida não só físico, né, mas mental? Ah, demais, assim, porque quando eu estou aqui praticando tecido, eu esqueço das outras coisas, sabe? Eu fico mais preocupada em brincar, em trabalhar o corpo, em trabalhar a mente. É terapêutico, assim, aquela sensação de superação, como eu falei, né? Da questão dos medos, das inseguranças. E, assim, a felicidade, quando você alcança uma coisinha que seja, sabe? Um dia que você avança em um movimento, em uma queda, em qualquer coisa que você inova, que você, de repente, descobre um movimento, uma acrobacia que você não conhecia antes, que você faz aquilo por si mesmo, sabe? Então, assim, é bom porque desperta mesmo essa questão do jogo da linguagem. Obrigada, Denise. É um prazer te receber no nosso programa e boa sorte aí nos futuros projetos. Eu agradeço e gostaria assim, de aproveitar a oportunidade para avisar que eu estou com um curso aqui, o Corpo Tece, aqui no Carlos Jeová, que são nas terças-feiras, toda terça-feira, que começa às 6h30 às 7h30, é a primeira turma, e a segunda turma às 7h30 às 8h30. Então, eu convido quem quiser experimentar, ver, conhecer, então apareça. Catarina Paixão para o Mundo Universitário. Gostou do programa de hoje? Então deixe a sua opinião ou sua sugestão de pautas para o e-mail mundouniversitario@uesb.edu.br ou ainda siga o nosso Twitter, @mundotvUesb. E por hoje é só, mas não se esqueça que o nosso próximo encontro já está marcado, é na próxima terça-feira às 7h30 da noite. Então, até lá!